Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos abençoando em mais uma reunião. Hoje, Sala Chico Xavier aqui presente, e nós vamos trabalhar o tema da noite de hoje, que será trazido pelo irmão Romário, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito se pedirá a quem muito foi dado. São os itens 10 a 12 deste capítulo, né? E então nós vamos fazer a página inicial e a prece, e no final, depois da exposição, da explanação do nosso querido irmão Romário, a prece final será com a nossa irmã Débora, tá bom? Vamos à leitura então da página do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a lição é a número 106. Há muita diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isto te dou. Já meditastes na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da edificação universal, da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Muita reflexão nessas palavras aparentemente simples, né? Então, meus queridos irmãos, vamos nos lembrar que nossa reunião, ela é virtual, mas nós procuramos imprimir nela as mesmas características que nós utilizamos nas reuniões presenciais, que nós ainda não temos nenhuma informação de quando que voltaremos. Mas vamos orar nesse momento, vamos unir os nossos corações, vamos colocar a nossa garrafinha de água para fluidificar, vamos colocar os nomes das pessoas que nos são caras, encarnados ou desencarnados, pessoas com diversos problemas, né? Podemos colocar o nomezinho, podemos fazer o nosso pedido e entregar nas mãos de Deus para que Ele atenda às nossas rogativas, tudo bem? Vamos fazer então a nossa oração e estejamos todos juntos neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, entregando em Tuas mãos as nossas rogativas, Senhor. É claro que nós, primeiramente, precisamos Te agradecer pelo que já temos. Não podemos esquecer disso. Muito obrigado, meu Deus, pelas riquezas do coração, pelas riquezas da saúde,
pelo aprendizado que nos tem mostrado, pelas oportunidades que tem nos dado. Rogamos, Senhor, que possa estar conosco, que possa abençoar cada um dos nomes que são pedidos de oração nesse momento. Que o Senhor possa, Senhor, colocar a sua mão sobre nossas cabeças e abençoar os nossos projetos e tirar de nós o orgulho e os desejos que não devem ser prosseguidos. Aqueles projetos nossos que o Senhor sabe que não farão bem para a nossa alma e nosso progresso espiritual, rogamos que Tu possas retirá-lo de nós. Mas aquilo que nos permite, aquilo que é possível que nós procuremos almejar, os objetivos que estamos tentando alcançar, dá-nos a força necessária, a coragem e o amor de que precisamos para seguir adiante. Obrigado, Senhor, fica conosco e abençoe nosso irmão Romário, que fará a exposição da noite de hoje, e abençoe a cada um de nós em nossos lares nesta noite. Obrigado, meus irmãos. Como dissemos, logo após a exposição, Débora Dias fará a prece de encerramento. Todos estejam muito bem e que a paz de Jesus esteja nos abençoando. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Nesse instante, pedimos a espiritualidade maior, né, aos nossos mentores particulares, aos trabalhadores da Sala Chico Xavier, né, a presença, o auxílio para darmos início a esse estudo. Né, que esse estudo possa ser proveitoso e que ele possa tocar, de alguma forma, aos nossos irmãos da saúde, né, dando algum conhecimento, algum respaldo espiritual para continuarmos a nossa luta, né, nossa luta diária, contínua, persistente, né, do esforço próprio, né, de cada vez mais nos alimentarmos de fé, para chegarmos ao objetivo maior, né, que é o de nos iluminarmos e também aos que estão ao nosso redor, né, que participam conosco, né, na nossa caminhada, na casa espírita, na família, no trabalho. Que a tua luz, que o teu amor possa continuar conosco. Né? E nesse momento, né, nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, itens 10, 11 e o 12. Né? Esse capítulo fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Né? E esse capítulo ele fala muito sobre muito se pedirá aquele que muito recebeu. Né? Tem um momento também que ele fala, que ele tem uma pergunta que dos fariseus que pergunta a Jesus, fala assim, nós também somos cegos, né? E esse estudo ele vai tentar dar resposta a essas afirmações, essas perguntas, né, que feitas a Jesus sobre como o homem se deve se colocar no mundo, no planeta, né? De que forma ele deve encarar o próximo, de que forma ele deve reagir a situações do seu dia a dia. E a gente vai, através desse estudo, tentar falar um pouquinho sobre isso, né? E vamos dar início então ao nosso estudo. Fala assim, muito se pedirá aquele que muito recebeu. E o item 10. O servidor que soube da vontade de seu Senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Ele fala sobre a questão de prestar contas, né? Fala que aquele que muito foi dado, muito será lhe pedido, né? E também aquele que também fez proveito do que foi dado, também terá
receberá também de Deus o esforço que ele fez, né? Que ele fez. Então, o estudo ele gira muito nesse sentido, né? Do esforço próprio, da vontade, da ação, da atitude, daquele que recebe as coisas de Deus e distribui também, coloca a seu favor e a do próximo. Né? Então ele fala assim: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosses cegos, não terias pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículos 39, 40 e 41. Essa parte aqui a gente fala sobre aquela pergunta que eu falei no início, né? Nós somos, pois, também cegos, Senhor? E Jesus responde a ele, né? Se não tivesses pecados, né? Se fosses cegos, não terias pecado. Então, falando que cada um ele é responsável pelo conhecimento que tem. Né? E a responsabilidade passa muito pelo conhecimento. Né? Aquele que ignora muito, né? A cobrança nele será menor. Né? A ignorância parece que blinda a ignorância do ser, blinda ele das dificuldades, né? Da responsabilidade. Mas aquele que tem a responsabilidade, que tem o conhecimento, né? E fala muito aqui, lá no final, fala muito dos espíritas, né? Dos médiuns, dos espíritas, né? Dos médiuns que recebem as mensagens também, e que ele logo coloca a mensagem que é para o outro, né? Essa mensagem que eu recebi aqui, que eu escrevi, né? Que eu ouvi, serve para fulano de tal, né? Mas no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele comenta que o médium ele deveria se colocar de uma forma diferente, né? Dessa mensagem que eu recebi nesse momento, o que é que serve para mim? Né? Qual é a que toca, que bate em mim, que eu tenho que rever em mim o que essas dificuldades que trago comigo? Que essa mensagem ela me ajuda, né, a me melhorar. Né? Então, a gente vê que o tempo todo a gente recebe mensagem, a gente recebe instrução dos espíritos, né? Aonde estivermos, né? Em qualquer situação que estivermos, na casa espírita, em casa, conversando com um amigo, a gente sempre recebe um toque da espiritualidade, alguma coisa que toque em nós para nos melhorarmos. Né? E seguindo agora o item 12, ele fala assim: estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Mas além do Evangelho que as contém, não está difundido, senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. A gente comenta sobre o conhecimento, né? Que nos ensinamentos do Cristo, né? que existe nas seitas cristãs, né? Nas religiões cristãs, e muitas pessoas não leem, e as que leem também interpretam de uma forma grosseira, diferente, né? Que não abraça a todos, né? Que abraça a um grupo, a uma congregação, a um número pequeno de pessoas, que ela não é vista de uma forma coletiva, né? Como englobando todo o universo. Né? Então é que Jesus, o tempo todo, ele pregava
essa questão do amor ao próximo, né? E o próximo era aquele que estava perto, né? Que estava mais próximo, que necessitava de auxílio. E o tempo todo, aquele que chegava perto de Jesus, ele dava um ensinamento, ele auxiliava, ajudava. Não esse julgamento de culpa, de acusar, de apontar o dedo, não, mas o ensinamento de se comportar de uma forma diferente, né? De aceitar aquilo como uma prova, como alguma coisa que possa auxiliá-lo, que possa dar àquela pessoa uma condição de se melhorar, de ir à frente, né? Então, seguindo aqui, né? O ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos. Tem a particularidade de não ser circunscrita a cada um. Letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aqueles, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas sejam tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, e tanto mais culpado, quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Ele fala mais uma vez do conhecimento da verdade. E fala também que cada um tem o conhecimento relativo, né? Que a gente vê que ninguém pode pretextar ignorância de não ter conhecido isso ou aquilo, aquilo outro, né? Que todos nós, o tempo todo, somos banhados pelas bênçãos de Deus, o tempo todo, né? De alguma forma alguém nos fala, alguém nos diz, né? E isso seja em vigília, né? Ou dormindo, de alguma forma a gente recebe essas informações, né? E fala que ninguém pode pretextar ignorância, né? E diz que mesmo assim, né? Mesmo com todo esse bombardeamento do bem, né? essa contaminação do bem no ser humano, ele não é menos egoísta, não é menos orgulhoso, ele não é menos apegado aos bens materiais, né? Então, o homem ele não exerce esse conhecimento, né? Verdadeiramente, né? Para se melhorar, né? Ele às vezes usa até o conhecimento para prejudicar, né? Para de alguma forma ter vantagens e tudo, né? E agora, nesse momento aqui, desse estudo, ele fala sobre os médiuns, né? Os médiuns que recebem comunicações dos espíritos, né? Que escrevem, né? Que ouvem. Então, ele fala sobre os médiuns agora. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação, né? Ele fala sobre a própria condenação. Quando o médium psicografa, né? E escreve uma mensagem de espíritos bondosos, né? Ele escreve a sua própria condenação. E, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Fala assim, né? Se ele não tivesse envolvido pelo orgulho, reconheceria que o primeiro a receber aquela mensagem foi ele, e exatamente ele que deve aplicá-la nele mesmo, né? Dirige. Mas em lugar de tomar para elas
as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é o de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um margueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Né? E ele completa com essa máxima aqui, de forma que não vede um margueiro, né? Uma pequena coisa que está no olho do próximo, do seu irmão ali. Né? Ele vê aquilo e comenta e acha que a pessoa tem que mudar e coloca aquilo em evidência, né? Mas ele não vê a trave que está no seu olho. O orgulho não deixa ver a escuridão, né, espiritual que ele se encontra naquele momento. Então, o médium, né, ele deve sempre observar o que escreve e ver o que ele escreveu, o que primeiro serve para ele. Né? O primeiro que vai ser atendido deve ser ele. Nessas comunicações que eu escrevi aqui agora, né, que os espíritos me deram. Né? O que serve para mim? O que eu devo melhorar? O que eu devo observar em mim? Né? Por estas outras palavras, se fosse cegos, não terias pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está na razão das luzes que se possuem. Né? A gente fala que a culpabilidade está no conhecimento, na luz que recebe. Se aquele indivíduo, né, se aquele médium, né, se aquele crente, aquele cristão, ele recebe as luzes, ele deve aplicá-la, né, no bem, em satisfação do bem maior, né, de iluminar a todos, né, e não acusar e colocar aquilo como uma forma depreciativa. Né, assim. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Então a gente fala aqui, aí fala sobre os fariseus, né, que na época ele era o povo mais esclarecido de Jerusalém, né, dos judeus, né, eram os senhores, doutores da lei. Então eles tinham maior conhecimento, não, mas mesmo assim, né, eles não aceitaram o Cristo. Né? A gente fala sobre o orgulho, o egoísmo da raça, né, que eles queriam ter a supremacia sobre o planeta, sobre o mundo. Então, se Jesus chegou pregando a humildade, né, pregando o amor a todos os irmãos, aos gentios, né, vá lá esclarecer os gentios, né, vai agora falar com os gentios. Né. Então, Jesus, o tempo todo, ele falava de amor, de compaixão, né, de iluminação de todos. Então, naquele momento, os fariseus não aceitaram aquela dádiva dada por ele. Né? Ele fala aqui, e porque naquele momento, a gente fala assim que os fariseus eram um povo monoteísta, né? Os povos que dominavam naquele tempo eram politeístas, quer dizer, tinham muitos deuses, eles faziam muito sacrifício para tantos deuses, né? E Jerusalém não, os fariseus não, né? Os judeus não, eles já faziam o cabedal em um só Deus. Né? Então, eles tinham maior conhecimento e por isso eles deveriam ter mais responsabilidade naquilo que estava recebendo. Né? E vamos continuar nosso estudo. Fala assim: aos espíritas, pois, será pedido, aí fala dos espíritas agora, né? Fala aqui, aos espíritas, pois, será pedido muito porque receberam muito, mas também aqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, a gente fala aqui que através do conhecimento, né, o espírita, né, o cristão,
ele vai ser muito cobrado, né? Mas também receberá muito aquele que tiver aproveitado o que recebeu, né? Que tiver colocado aquilo a serviço do próximo. E agora, meus irmãos, eu tenho aqui uma página, né, de um livro, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, né, pela editora Boa Nova. E esse livro ele é psicografado, né, por esse médium Francisco, pelo Espírito Hamed. Então, tem essa página aqui, ela fala sobre esse capítulo, né? Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, começa assim. Fiz um resumo da página de Hamed, né? Ele fala assim, Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Então, ele volta a reiterar isso, né? O Espírito de Hamed. Ele fala que a responsabilidade, né, é proporcional, né, ao conhecimento que o indivíduo possui, né? Compreendemos dessa forma que somos, todos nós, protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do saber e sentir, isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta suas individualidades. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais, para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente, pois na vida não existem prêmios nem castigos, somente as consequências dos nossos atos, né? E aqui Hamed ele fala mais uma vez, né, sobre o sofrimento, né, que é simplesmente o resultado da nossa ignorância, né, da falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente, né? E diz também que não existe premiados, né, que não existe prêmios e nem castigo, né, somente as consequências dos nossos atos que nós construímos, né? Nós somos arquitetos do nosso destino. Tá? Nós é que fazemos as coisas e as consequências que elas vêm foram pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, né? Vale, porém, considerar que à medida que nossa consciência se expande, a maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Se fosses cegos, não terias pecado. Mas agora que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós, porque vemos agora, né, pelo nosso conhecimento, então o pecado continua em nós, permanece em nós, porque hoje temos luzes, temos conhecimento, né, difundimos isso em nós. Podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciência de nossos feitos
E isso sempre será levado em conta. Avaliemos atentamente os tesouros da alma, que já integramos, nos obrigarão a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior. Né? Então a gente fala aqui que para a gente avaliar, né, o nosso conhecimento e o que estamos fazendo desse conhecimento. Que ele que vai nos levar a prestar essas contas, né? Nos obrigarão a prestar essas contas do que fizemos, né, com esse conhecimento. E queria agradecer, meus irmãos, pela oportunidade, por estar aqui. Agradecer a espiritualidade maior, aos nossos irmãos, os trabalhadores da espiritualidade, né, os nossos mentores da Sala Chico Xavier, os trabalhadores que conosco labutam, que nos auxiliam, né, que nos dirigem. Muito obrigado a todos. Que a paz de Deus possa chegar em cada lar, em cada casa, tá? E que possa iluminar cada mente, cada pensamento. Né? Muito obrigado por tudo. Boa noite, graças a Deus. Irmãos, vamos fazer nossa peça de encerramento, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia com vida, com saúde, que possamos continuar vibrando no bem, auxiliando a equipe de trabalhadores do nosso planeta que está nessa transformação, que possamos, Senhor, doar nossos fluidos com muita positividade, auxiliando a equipe de trabalhadores também da Sala Chico Xavier, de Estudos Espíritas, nossos irmãos que estão nos hospitais materiais e espirituais. Que Deus, que Jesus nos dê muita resignação, muita força, porque nós temos que estarmos em sintonia com o bem. Deus sempre quer o nosso bem, sempre envia coisas boas, fluidos bons, mas a nossa sintonia ainda é um pouquinho debilitada. Então que possamos sintonizarmos com o bem, com o alto, auxiliando as equipes de trabalho, envolva nossos lares, envolva esse lar da minha irmã, que agora estou nesse momento, envolva toda a nossa comunidade, São João de Meriti, o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo, todo o universo, com muita paz, com muita luz, com muita resignação e muita saúde. Envolva, Pai, os cientistas, envolva nossos políticos que estão aí podendo nos auxiliar, que o bem, o amor envolva suas mentes, seus corações. Nossos irmãos moradores de rua, que agora com essa crise aumentou muito, Senhor, dê muita luz, muita paz a esses irmãos. Nossos irmãos nos asilos, nos presídios, tantos irmãos nossos lá, Pai, com tanta necessidade, com tantos problemas, como nós também temos os nossos. Senhor, envolva todos nós, todos os seus filhos, meu Deus, tenha misericórdia, muita luz, muita paz, muita harmonia, Senhor. E peço para dar por encerrado a nossa noite de estudo, palestra. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus.